Você não tem resposta pra minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me fale uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou, é ainda mais vergonhoso que Então tá qualquer. bom, você quer falar que eu passo vergonha? De fato, não entendi esse ponto aqui do Álvaro, né? Aqui já começou numa abordagem de acusar, né? De denegrir, de diminuir o oponente, de algum modo. Não tem a menor relevância, né? A questão de se é mais vergonhoso bater ou apanhar, não, isso não é o ponto da discussão. Eu apanho, beleza, eu me presto esse papel. Eu sou o trouxa que não revida. E aí ele vacilou, porque ele deu a oportunidade do Arthur Duval sair por virtuoso dessa fala dele. Sabe qual é meu revide, irmão? Sabe qual é meu Concordo revide? com metade Então tá, disso. eu vou te falar. Sabe qual é meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo, expor a hipocrisia das pessoas e ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho e falar: irmão, vem cá, eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara, você tá tão tenso, tá todo tremendo aí, todo sério, vou fazer perguntas, vocês se consideram fascista e não sei o que lá, que pra você vir aqui, você fez um vídeo, um último vídeo, vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte: não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público, né, que é fandom. E eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, cara, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Não faça assim. Não faça Eu te desrespeitei, cara, em algum momento, Você vai cara? ganhar Desculpa, alguma eu coisa não... arremedando alguém? Eu não... Esse ponto do Arthur Duval foi mais ou menos um tucoque, né? Então você recebe um ad hominem e aí você devolve o ad hominem atacando de alguma forma também o oponente. Eu não tô te xingando nem nada. Por gentileza, baixa o tom. Você ensaiou essa cena, cara? Agora vem Você usou no lugar errado, cara. Você usou no lugar errado. Me ouça. Responda a minha pergunta. Vamos lá. Me ouça. Vai lá. Léo, é verdade que você tem um público muito fiel a você. E você deveria lidar com esse público com mais responsabilidade, Arthur. Não sou só eu que penso assim. Me permita voltar aos meus papéis, porque eu vou mostrar que tem mais alguém que concorda comigo. Tá, o ponto aqui dele então é que o Arthur Duval influencia negativamente os seus seguidores. Ou desde quase sempre. O MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos, e aí eu vou chegar na resposta que o Arthur está me demandando. Então lá por 2018, tinha eleição, a coisa ficou feia para o MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle Franco, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Está noticiado na Folha, quem quiser ver a reportagem, tem um bom caminho de entrada aí até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles, por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas. Mas não, calma que isso... Tá. na minha hora eu E aí respondo. vamos seguir adiante. Passa agora para esse 2024 Esse e ano. essa tendência, essa trend, MBL mais fake news no noticiário continua. Dessa vez com o Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele para confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto na campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro, com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei tanto. Olha só, as palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Justamente por isso, espera-se cautela especial ao se pronunciar sobre temas relevantes nos debates públicos, a fim de não ofender os direitos de terceiros. Veja que legal, é um homem adulto dizendo para ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos, portanto, você deve agir com responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles, porque... Esse debate aqui ele está se centrando em torno da figura do Arthur Duval, né? Um debate em torno de uma pessoa. Isso não é necessariamente um problema e eu acho que particularmente em contextos políticos isso é importante. O Álvaro Borba, na posição de jornalista, ele é um cidadão, né? E o Arthur Duval é um político, ou um ex-político pelo menos, que certamente tem a pretensão de voltar a se eleger. Então, numa situação como essa, você debater sobre a pessoa do político é muito relevante. Porque, afinal das contas, quem está pagando pelo político é você, é o cidadão. Por si só, isso não é um problema que esse tipo de debate aconteça. Eu acho que algumas pessoas acusaram como problemático esse debate pelo fato dele ter se centrado em torno de uma pessoa, mas eu não acho que isso é de todo irrelevante. Eu acho que isso é sim relevante. Incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis às vezes, lá e tal. Eles estão tomando teu exemplo, Arthur. Aquelas suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube, isso aqui, Arthur, tá indo para essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê? Porque ele é adulto, Arthur.
Vamos lá. 3 minutos. Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Realmente foi um erro meu, mas eu tô recorrendo e o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente, eu assumo essa parte. Agora vamos falar aqui da Marielle Franco, e eu quero fazer uma timeline aqui, talvez se eu me estender um pouco, mas isso aqui eu acho que, do jeito que você começou o debate, você falou, isso aqui é a pergunta que vai fazer eu poder debater ou não. Se você tivesse dito sim, eu não tava aqui mais. Não, tudo bem, claro que eu não me considero fascista, mas enfim, o fato é o seguinte, cara, eu vou te fazer um desafio aqui, e se você superar esse desafio, eu assumo que eu perco o debate. Eu perdi o debate e você me desmascarou. Então vamos lá. O que você fez? Não é pegadinha. As pessoas vão assistir ao vivo o meu desafio e vão dizer se eu estou enganado, se eu estou mentindo de alguma forma, e todo mundo tem a internet para checar as informações. O que aconteceu? No dia 28/8 de 2020, você soltou um vídeo chamado Tem Corrupção no MBL, e no segundo 05 você diz o seguinte, aspas suas. Em março de 2018, quando então a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi executada a tiros na região central da cidade do Rio de Janeiro, as fake news logo pipocaram nas redes sociais, e uma das mentiras dizia que Marielle tinha ligações com o tráfico. A página responsável por disseminar essa fraude foi a Ceticismo Político, comandada por Luciano Ayan, ligado ao Movimento Brasil Livre, MBL. O texto, inclusive, foi compartilhado nas redes do próprio MBL, aumentando ainda mais o alcance. Depois, no dia 26/7 de 2023, portanto bastante tempo depois, você fez um outro vídeo intitulado O MBL continua apanhando na rua e está feliz assim, né, sobre a UFSC. No minuto 4:40 você diz que o MBL é fascista e diz que o MBL tem a sua própria fábrica de fake news e gabinete do ódio, e cita novamente o caso da Marielle. Vamos lembrar a timeline, você que é um jornalista profissional, acredito eu, né? Vamos lembrar a timeline do que aconteceu. No dia 14 de março de 2018, a Marielle é brutalmente assassinada. No dia 16/3 de 2018, uma desembargadora, Marília Castro Neves, liga a Marielle ao tráfico. Eu tenho o comentário dela, eu não acho que é pertinente a gente ler, mas se você quiser a gente pode ler o comentário dela, ligando a Marielle ao tráfico. No dia 16/3 de 2018, às 21h05, aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Sabe quem dá o furo da notícia? Sabe quem? Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. A Mônica Bergamo dá uma matéria dizendo o seguinte, a aspas a manchete é a seguinte, desembargadora diz... e fala o que a desembargadora disse. No dia 16/3 de 2018, às 22 horas, a Veja solta a mesma manchete. Desembargadora, não sei o que, fala tarará de Marielle. No mesmo dia 16/3 de 2018, também às 22 horas, o MBL compartilha a página do Ceticismo Político, cuja manchete é desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Aí eu deixo um desafio pra você, porque quais foram as consequências disso depois? Tem uma matéria do dia 7/2 de 2019. A gente passou de 3. Não, tudo bem, deixa eu concluir a timeline aqui. Desembargadora vira ré por falar que Marielle tinha envolvimento com o tráfico. Dia 3/3, o G1 diz STJ absolve desembargadora. E no dia 21/5, agora, o Extra solta uma notícia que a desembargadora ela foi suspensa por 90 dias. Portanto, houve consequências para essa desembargadora, mas não houve nenhuma consequência para o MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é, me fale uma postagem do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Interessante. Deu uma resposta relevante, muito relevante. Tá jogando, em última instância, a culpa nas costas de alguém que, na verdade, o Álvaro Borba defende, né? Então, é uma resposta bem interessante. Do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labic. Acabou. Pera lá, deixa eu só tirar uma dúvida, uma pergunta. Você veio para um debate. Isso aqui é complicado. Fez uma acusação, Arthur Duval respondeu a acusação e ele jogou a discussão para fora da discussão. Isso aqui é lógico que a gente chama de prova externa. Prova interna é quando você apresenta um argumento que sustenta uma certa conclusão. Uma prova externa é quando você traz um estudo exterior ou qualquer outra coisa exterior, né, à estrutura do argumento, para sustentar essa conclusão. Nesse caso, foi um estudo que ele está apontando que aponta, né, que, enfim, o MBL repassou notícias que eram fake news e tudo mais. E qual que é o problema? É que, ok, você pode trazer esse estudo, mas o que a gente tem de evidência para ser usada neste debate de que esse estudo é confiável? Qual foi o método usado pelo estudo? Quem eram os envolvidos nesse estudo? Então, tem uma série de informações que são determinantes com relação a decidir se esse estudo ele é credível ou não, né? Se ele tem credibilidade ou não, se ele traz uma conclusão segura ou não. Agora, você simplesmente apontar o fato de que houve um estudo e simplesmente não trabalhar em torno de fundamentar a legitimidade desse estudo e pior, ignorar a resposta, porque a objeção que ele fez não foi unicamente dizer que um estudo aponta X. Ele fez outras acusações, e uma delas relacionada a Marielle Franco. E o Arthur Duval está respondendo precisamente uma dessas objeções. E diante da resposta do Arthur Duval, ele voltar ao tema do estudo é simplesmente uma ignorância elenque, uma fuga da questão, uma fuga da discussão. Então, nesse ponto, realmente, o Álvaro Borba demonstra estar em desvantagem. Você sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tô te fazendo um desafio e a sua resposta é, lê um estudo aí.
Cara, desculpa, Que diz velho. isso Mas não tudo. tem o que fazer, cara. Assim, Esse- isso aqui, desculpa, isso aqui, eu vou te falar uma parada, irmão. Eu ouço que o MBL faz fake news sobre a Marielle há muitos anos. Sabe por que é bom Vai debate? continuar ouvindo. E sabe por quê que caras como Cauê Moura, etc., não aceitam debate? Porque falar mentira pra frente de uma câmera é uma coisa, você falar aqui na minha lata é outra. Porque aí eu mostro esse desafio pra você, me fala uma. Ó, todo mundo do chat, quantas pessoas tem assistindo aí, ó? 30 mil pessoas. Ache pode uma se publicação acalmar, gentileza? do MBL Arthur, acalma. antes do O dia rapaz pode baixar 16 do o 3 de tom, por 2018, gentileza. às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio tá feito. Se você fizer, eu vou embora que eu perdi o debate. Vai lá. Arthur, você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, com o sindicalista, com o aluno da escola, entendeu? E tá todo mundo errado. Ele é que tá Eu certo. não vejo um problema necessariamente nele subir o tom, né? De fato, as emoções, elas não pertencem ao escopo da análise do lógico, mas da perspectiva puramente racional, a emoção é um problema na discussão quando ela começa a atrapalhar a construção racional da argumentação. De fato, o Arthur Duval está claramente exaltado, elevando o tom de voz. Isso de fato tende a escalar a discussão para um nível que geralmente as coisas começam a piorar, porque começam a ser fortemente afetadas pela emoção. Mas em si mesmo, o raciocínio dele está ali presente, certo? É um raciocínio que é palpável, que é plausível, que é razoável, e que o Álvaro Borba simplesmente não está sabendo lidar. Então, em si mesmo, não tem um problema você se exaltar, a não ser quando isso te afaste da racionalidade, né? Quando você substitua razões para sustentar uma afirmação por emoções. Aí sim, isso é um problema, não é o caso. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labic, todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que está certo. Mas a pergunta é Novamente, simples. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara, calma lá, velho. Os dois se acalmem, calma. Parece Vamos meu lá, professor vamos de história, lá, mano. vamos Vai lá. Calma. Vamos lá. Se Álvaro. você tivesse ouvido melhor seu professor de história, você seria uma pessoa diferente, Arthur. Ô, lacrou, essa aí ficou boa pro corte, hein? Vai lá. Vamos lá. Não pro seu, né? Pois é, você vai fazer um corte bem legal, vai ganhar fios em cima dessa sua lacradinha. Mas vai lá, cara, responde meu desafio, velho. Ó, o dia é normal. 16 do 3 às 21 horas. É normal que pessoas como você apontem nos outros os seus próprios vícios. Essa é a sua prática, não é a minha, ok? Tá bom, cara, me fala então um dia que o MBL tenha feito uma publicação sobre isso antes da Mônica Bergamo. Eu tô munido de reportagens. de Então mostra estudos. uma! Mostra uma! Por isso que tem que ter checagem de fato. Vai ficar assim, né? Não, mas Cara, ele falou... por favor, liga pra alguém aí que você Não, conhece. mas Eu dou esse tempo. Liga pro teu jornalista profissional, Não, mas- manda pesquisar, Arthur, irmão. Você tá brincando com uma coisa tão séria. Eu vou te lembrar de uma coisa aqui. Não, mas Me permita, mas ele usou brincadeira isso aqui, 4, não é 5 possível. minutos. Não, mas De fato, o Álvaro Borba, ele veio para uma discussão com uma pretensão de desmascarar o MBL, só que não veio com munições para isso. Ou seja, você pode listar uma série de veículos, de fontes que dizem X, só que o mero fato de você dizer que X pessoas disseram Y não torna Y verdadeiro, né? E aí você precisa fundamentar, você precisa expor, né? Veja que até a acusação em si é vaga, até dizer, não, porque o estudo concluiu que X. Mas como que ele concluiu? Qual foi o método, né? Como que é o raciocínio feito ali nesse estudo? Então é um apelo à autoridade que é vago. E não só um apelo à autoridade, como é também um ad populum, né? Porque ele não só se baseia no fato de que uma autoridade está dizendo X, como ele também diz que muitos veículos, muitas fontes dizem X. Dizem que o MBL veicula fake news. Só que qual que é o problema? É um ad populum que, bom, você está numa discussão, o seu objetivo era desmascarar o MBL, você veio até a discussão para fazer isso e você simplesmente não está, né, aproveitando a sua oportunidade de fazer isso e simplesmente fica com provas externas que o Arthur Duval ali não tem como se defender porque não sabe qual estudo não sabe, né, como se concluiu essa conclusão. Então parece realmente que o Álvaro Borba veio munido de um objetivo de desmascarar o Arthur Duval e o MBL, só que não veio com as premissas suficientes, né, para conduzir racionalmente a essa conclusão. Errou. Não, você continua. Desculpa, Mas vai lá. Eu não posso falar. Não, você vai falar. É que o Arthur também falou coisas que o pessoal. Você também não mostrou essa reportagem, o pessoal vai procurar. Ele também falou de reportagem, o pessoal vai procurar, só para continuar. Muito obrigado. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. Me permita te narrar uma coisa que vai mostrar com o que você tá brincando aqui agora. Na esteira daqueles fatos, Arthur. Agora, essa postura professoral tá muito forçada e feia, né? Na esteira daqueles fatos, Arthur, eu tive com Quais Marcelo fatos? Freixo, da morte de Marielle Franco, caluniada póstumamente, de maneira muito cruel. Quem Na caluniou? esteira daqueles fatos, Arthur, eu falei com Marcelo Freixo. E ele, com a voz embargada,
segurando as emoções, mesmo sendo um homem muito equilibrado, me disse: Álvaro, as fake news começaram quando o corpo ainda estava quente no carro. Quem começou as fake news? Você consegue identificar o peso disso? Cara, não adianta você apelar à emoção. Eu estou fazendo uma pergunta simples pra você. Quem caluniou Marielle? Quem caluniou? Se você fez a acusação, você tem que provar. Presta atenção. Quem caluniou Marielle? Responda. Arthur, as páginas do MBL soltaram essa fake news. Arthur, coloca lá, MBL. Você tá com medo de processo, né, cara? Vai pra Globo, vai Tá pra deslizando. Qual que é o problema? Pode até ser verdade o que ele tá dizendo. Pode até ser verdade que o MBL fez essas acusações e fez essas calúnias. Só que numa discussão, não importa tanto quem tá certo. Importa mais quem consegue provar que tá certo. Então, se ele faz uma afirmação, embora seja verdadeira, se ele não consegue provar racionalmente que a afirmação é verdadeira, essa afirmação simplesmente não tem validade no debate. O debate ele se constrói a partir de premissas que conduzem a uma certa conclusão. Se você só tem a conclusão, não tem as premissas, você tem uma tese infundada. E se você não pretende fundamentá-la, por que você entrou numa discussão? Por que você entrou num debate? Se é para ficar só com afirmações, só com conclusões, você pode usar, sei lá, a rede social para isso. Mas um debate ele é intrinsecamente um meio feito para conduzir o seu oponente. Aí depende do modelo de debate específico, mas em geral para conduzir as pessoas à sua tese, né, a sua posição que você defende, a partir do convencimento racional. Ou seja, o convencimento racional, a argumentação é um meio para atingir esse fim. Sem o meio, você não consegue conduzir ao fim. Sem argumento, não tem debate. Aqui, ó, tá deslizando. Você me acusou, se você tem que a gente pesquisou uma coisa e coloca na tela pro pessoal, a gente coloca. Tá aí, ó, pesquisa aí, ó. Vamos lá. Caiu o país. Pega aí tudo, Vê a data, Toda a imprensa vai estar errada e ele vai estar certo. Mas, cara, eu tenho culpa. Cara, é só você ver aqui, ó, no dia 16/3/2018. Vamos fazer o seguinte? Mas eu vou fazer uma pergunta diferente Vamos fazer o seguinte, do Álvaro vamos pra fazer o seguinte, você, Arthur. Ó. Vocês se arrependem de ter soltado isso ou não? Ó, excelente pergunta. Isso sim é uma bela pergunta. E aí eu vou te dizer. Quando a desembargadora foi desmentida, sabe o que o MBL fez? Primeiro, imediatamente deletou a notícia da página. Segundo, teve uma outra reportagem do ceticismo político falando que a desembargadora tinha sido desmentida. Então pronto. Mas o fato é, ele fez acusações muito graves, e eu concordo com a gravidade disso. Uma vereadora foi brutal. Tá, então ele tá dizendo que tá concordando com aquela outra afirmação de que realmente o MBL havia espalhado uma fake news, só que tá dizendo que efetivamente o MBL, né, se arrependeu e voltou atrás depois, posteriormente. Admitiu que isso estava errado. Nesse cenário, realmente, parece que você ficar cutucando ferida dos outros em algo que eles, numa postura que eles se arrependeram de ter feito, parece problemático. Você pode acusar, por exemplo, que o MBL tem um costume de espalhar fake news, aí é outra coisa. Mas fazer acusações pontuais sobre coisas específicas que estavam erradas e foram provadas como erradas, e o MBL voltou atrás nessas notícias, não vejo muito sentido. Inclusive, existe uma norma nos diálogos lógicos, né, que diz que você pode voltar atrás nos seus comprometimentos. Você defende X, você diz X, por exemplo. Você pode, se você mudar de ideia, se você for persuadido, por exemplo, no meio de uma discussão, você pode voltar atrás e dizer que não X. Mudar sua posição sobre isso. Desde que você resolva as implicações dessa afirmação, mas enfim, você pode voltar atrás. Então não é esse o ponto. Assassinada. E aí ela foi caluniada antes mesmo do corpo esfriar. Processa mesmo. Se ele tiver razão, mas é simples. Quem caluniou Marielle? Inclusive é o seguinte, viu, Álvaro? Você está sendo processado pelo MBL que você está fugindo. Eu nem usei esse debate aqui para te citar. Eu não sei, mas tudo bem, tudo bem. Isso aí é um papo que a gente vai ter na justiça. De repente é esse processo aí que vai fazer você me pagar aqueles 5 contos lá. Tá bom, agora é o seguinte, vamos lá. O desafio permanece. Eu peço para que qualquer pessoa que esteja assistindo essa live prove que o MBL faz fake news. No dia 16, eu vou falar pela 20ª vez. No dia 16/3/2018, às 21h05, a Mônica Bergamo dá o furo na notícia e eu tenho aqui, olha só que coisa, eu me preparei, né? Não vou fazer, confiram lá, vejam no estúdio, não sei. Não, tá na mão. Tá na mão. Para colocar tanto manda na Fabi? Então tá aqui, ó, Fabi, ó, para você, diretamente dos estudos do jornalista profissional Arthur Doval. Por favor, põe aí na tela pra gente ver. Quer completar alguma coisa, Álvaro, sobre isso? Arthur. Ele me falou que tá no Twitter, é isso? Tá no meu Twitter também, mas quem quiser. Mas eu acho que o ponto que o Álvaro tá falando, e alguma coisa que a gente pode desenvolver isso mesmo, sim, é dessa pressa do MBL de não checar as coisas. Vocês também. Não, mas a pressa não. Ele acabou de citar que a Folha é um veículo sério. Não, eu sei. E outra, o ceticismo político não é um blog do MBL. É um blog de um cara que gostava do MBL, a gente publicou uma notícia. Aqui o Vilela, ele trouxe uma questão que é muito mais interessante, uma objeção que poderia ser levantada que é muito mais interessante, que é de que talvez o MBL seja um pouco apressado em publicar as notícias e não busque verificar os fatos antes de publicar. Isso é uma acusação que seria muito mais interessante e o Álvaro poderia ter feito, por exemplo. Que saiu na Folha e na Veja. Por que a culpa é do MBL? É isso que E outra, tem mais aqui, eu não lembro agora, mas acho que saiu no Estadão e no UOL também. Mas por que a culpa é... Não me parece que
que é um bom argumento isso aqui, né? Isso aqui serve como uma espécie de demonstração relativa, né? Existem dois tipos de argumentação. Uma demonstração absoluta é quando você prova uma afirmação e essa prova serve para todo mundo. Uma demonstração relativa é quando você prova uma conclusão, mas essa prova só serve para pessoas específicas. Por exemplo, nesse caso, é uma demonstração relativa. Por quê? Porque ele está partindo da premissa do Álvaro de que a Folha é um veículo confiável e dizendo que o MBL se baseou na Folha para publicar a notícia e, portanto, não pode ser feita acusação de que o MBL não busca validar os seus fatos antes de publicar as notícias. Por quê? Porque, no final das contas, o MBL se baseou numa fonte que para ele mesmo é considerada credível, que é a Folha. Então, esse argumento serve contra o Álvaro. É uma demonstração que é relativa, que serve para o Álvaro especificamente. Mas não resolve a questão de se, no todo, efetivamente, o MBL está buscando validar as notícias que eles publicam antes de publicar. Porque não necessariamente a Folha seja realmente alguém, né, um veículo confiável. Então, essa é uma premissa do Álvaro. E não uma premissa necessariamente verdadeira, universalmente. Se quem deu o furo da notícia foi a Mônica Bergamo. E a manchete não é mentirosa. A manchete é desembargadora, quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Essa é a manchete que o MBL compartilhou. Isso não é uma fake news. Uma desembargadora realmente falou isso. Tanto que ela foi condenada. Acabou de sair, ó, dia 21/5 agora, extra. Desembargadora que faz postagens contra a vereadora Marielle Franco é condenada pelo CNJ. Tá. Não é fake news, tá aqui, é verdade. Eu vou fazer o quê, cara? Você achou do País ou qual outro que você quer? Eles vão procurando. Procurando aí. Bom, a manchete pelo menos não é uma fake news, tudo bem. O que tem que ser visto é o conteúdo. Se o conteúdo dessa reportagem não tem nenhuma fake news ali presente. Não, Varô, tá difícil isso aí, cara. A busca da... O cara tá tenso, mano. Sobre fake news do MBL, a busca pra eles acharem. Olha lá, tá procurando. Essa postura do Arthur Duval provocativa também não é muito construtiva. Desculpa, cara. Desculpa dar risada aqui. Pra ele é divertido. É lógico que é, velho. É lógico que é. Você mentiu a vida inteira sobre o MBL, agora você não consegue provar, mano. Esse é o teu território. Você diz uma coisa aqui, eu digo outra lá, fica tudo elas por elas, pega uma coisinha solta. Não tá elas por elas, é bem objetivo, Álvaro. O dia que a Mônica Bergamo fez a notícia, ela deu o furo da notícia. Se o MBL foi o produtor da fake news, como você diz no seu vídeo, e você mesmo se coloca como um jornalista responsável, que não pode ser impreciso com as suas palavras, você tá dizendo aqui, ó, a página responsável por disseminar essa fraude foi a Cedicínio Político, comandada por Luciano Ayani, ligado ao MBL. Beleza, 23 de março de 2018. Estudo responsabiliza site de opinião política e MBL por espalhar fake news sobre Marielle. Também na Folha de São Paulo. Ressalto que eles vão achar. Não, eles vão achar. Bom, põe aí, por favor. Bergamo é uma coluna. Então tá lá também, daí cada um... Não, mas a gente coloca, a gente vai achar e deve colocar. Ele vem com uma história contada pela metade, eu venho... Tá, agora ele trouxe uma evidência de que esse estudo realmente foi feito. É um ponto a mais. Antes, o que nós tínhamos de fonte para acreditar que esse estudo existia eram as palavras do Álvaro. Agora ele está trazendo uma manchete de jornal que mostra, né, que traz uma credibilidade a mais ao fato de que esse estudo existiu. Mas ainda não é uma explicação do que esse estudo, de qual foi o método do estudo e tudo mais. Então permanece sendo uma prova externa extremamente fraca, né? Relativamente ao contexto da discussão, uma prova externa desse tipo não serve para muita coisa. Um estudo de uma universidade séria, quem quiser pra lá, cara, eu realmente não entendo qual é a metade que eu deixei de fora. Porque eu contei a timeline inteira. Eu não escondi nada. O MBL realmente publicou essa notícia? Publicou. O MBL publicou uma fake news? Não, porque a notícia dizia desembargadora que diz isso. Não é o MBL que tá dizendo. Mas mais importante do que isso, que eu acho que é o fato mais importante, talvez você discorde, o mais importante é quem deu o furo da notícia. Foi a Mônica Bergamo, cara. Eu não tenho culpa que a Mônica Bergamo deu esse furo de notícia, bicho. Não adianta você querer empurrar isso pro MBL. Foi a Mônica Bergamo que deu. Vocês colocaram na tela aí? Não, eles estão procurando lá. Não, o meu. Sim, eles colocaram. Qual a repercussão que o Meteoro Brasil deu nessa época sobre todas essas notícias, sobre esse movimento? Antônio Bernardo, obrigado pelo donate, querido. Debate muito bagunçado. Debater no Brasil é quase impossível. Pois é. Por isso que nós criamos aqui no canal uma série, né, de disputas, que é um quadro, basicamente, onde a gente traz dois debatedores para debater um tema, e eu, como mediador, vou mediar essa discussão, permitindo que aconteça um debate civilizado e racional, né, segundo as normas da lógica pragmática. Então, essa série de disputas que eu tenho, eu acho que ela é muito promissora, porque ela tem a possibilidade de reavivar debates frutíferos no Brasil. Debates frutíferos acontecem fora do Brasil. No Brasil é muito pouco, né? Mas nos Estados Unidos acontecem muitos debates frutíferos. Debates não são coisas em si mesmas degeneradas e más, como muitas pessoas pensam. Tem como fazer um debate produtivo. Só que esse debate precisa ser feito, né, de uma forma bem estruturada, com um bom mediador e com debatedores também, naturalmente, comprometidos
com o objetivo intrínseco da discussão, que é o convencimento das suas teses respectivas. Só que o que acontece? Falta para nós convidados bons para debaterem sobre temas. Porque, de modo geral, as pessoas mais sérias nesse país, que realmente estudam, realmente têm algo a acrescentar, são pessoas que têm preconceito, geralmente, com discussões e debates na internet. Então, essa é a grande dificuldade, de convencer essas pessoas de que o nosso canal pode ser uma boa plataforma para discutir de forma saudável essas questões. Então, se você conhece alguém que você gostaria de ver debatendo no nosso canal com outra pessoa sobre um tema específico, peço que vocês mandem mensagem para essas pessoas, incentivando elas a debaterem no nosso canal. E também informem para mim também, por gentileza, os nomes dessas pessoas que vocês gostariam de ver debatendo aqui, que a gente pode trazer futuramente no nosso quadro, tá certo? Aproveitando a pequena pausa, pessoal, aqui na descrição desse vídeo está o link para o nosso curso Prolegômenos Academia de Lógica, que é o nosso curso de introdução à lógica. Se você vê os meus vídeos, vê as minhas análises e fica interessado em, por meio da lógica, se tornar uma pessoa mais inteligente, desenvolver uma capacidade analítica mais rigorosa, mais profunda, né? Se tornar capaz de analisar os fatos por meio da lógica, o meu curso Prolegômenos Academia de Lógica é a oportunidade que você tem de começar do zero ou intermediário e progredir até obter uma formação base em lógica para te preparar melhor para os seus estudos, para a sua vida, enfim. Então, o Prolegômenos Academia de Lógica é o nosso curso de introdução que vai te ajudar nisso aí. Se você tem interesse, clica no link aqui na descrição para mais informações.